Be strong. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Resenha Atípica, um programa promovido pela AVA, Vozes Atípicas, que traz informação e conhecimento, né, sobre a comunidade autista para todo o público. Eu sou Henrique Lemos, ao meu lado eu sou uma pessoa branca, uso barba, estou usando a camisa da AVA, que é uma camisa laranja com o logotipo da associação, e aqui ao meu lado temos a Simone Alixair. Simone, sua apresentação. Olá, tudo bem? Eu sou uma mulher branca, cabelos na altura do ombro, escuros. Estou vestindo uma camisa laranja com os dizeres AVA, Associação Vozes Atípicas. Estou usando um brinco dourado e um colar colorido. É isso. E hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Alessandra de Moura Lima. Ela é neurocirurgiã e neurofisiologista clínica. Olá, Henrique. Olá, Simone. Eu sou a Alessandra de Moura Lima. Muito obrigada pelo convite. A minha descrição é: eu sou uma mulher branca, hoje estou usando uma camisa com listas branca e preta na vertical, um brinco verde e um anel verde. Seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então vamos lá. Vamos. Doutora, você atende muitos autistas com epilepsia, né? E convulsões. Por que é tão comum, né, esse quadro, esse CID, nesse público? Vamos lá. As doenças neurológicas, elas acontecem de uma maneira muito similar, tanto nos doentes típicos, quanto nos autistas, nos neuroatípicos. Os autistas e os não autistas podem apresentar, sim, epilepsia. A incidência de epilepsia nos autistas é um pouco maior, porque em alguns autistas você tem algumas alterações estruturais cerebrais, e são essas alterações estruturais cerebrais que estão mais associadas ao desenvolvimento de crises convulsivas nesses doentes. Nem todos os autistas, obviamente, vão em algum momento da sua vida desenvolver as crises convulsivas. Por sorte, meus 2 filhos autistas nunca tiveram crise de epilepsia, nenhum tipo de convulsão. Mas já tive relato de mães que perderam filhos por causa de convulsão. Chega a esse ponto tão grave? Chega a esse ponto tão grave. E, de novo, não acontece isso só entre os autistas, acontece entre a população típica também. As crises convulsivas, elas podem ser crises muito fugazes, muito simples, como Sutis, né? sutis, No como sono, pequenos tremores. abalos em determinados grupos musculares, conforme a localização do sítio do problema que causa aquelas crises no cérebro, como podem ser crises de verdade catastróficas. Crises tônico-clônico generalizadas, prolongadas, com perda de consciência e algumas com duração, assim, entre uma e outra que o paciente não recobra a consciência. Isso a gente chama de estado de mal epilético. Então, é possível, sim, esses pacientes perderem a vida. E é importante que se tenha cada vez mais um trabalho de conscientização e de tratamento adequado desses pacientes. A Simone falou, né? Nunca percebeu nos filhos dela também, e falou sobre algumas situações com sons bem sutis. É possível? Quais são os alertas para uma família, para uma mãe, que ela possa perceber, de repente, durante o sono? Quais os indicadores que possa... Geralmente né? é mais no sono, não é? Ela possa sentir isso? Não, existem algumas crises que são
predominantemente noturnas e durante o sono. Mas existem muitos tipos de crises que são durante o dia, durante o, o desenvolvimento normal, durante as aulas, durante os jantares, no convívio normal da sociedade. É, eu acho muito importante que a gente saiba o que são crises convulsivas. Qual é a imagem que você tem quando alguém fala sobre crise convulsiva, epilepsia? O que você imagina? Não, eu não imagino o que a maioria imagina, que é aquela coisa da pessoa se tremendo toda, babando, Debatendo, revirando né? os olhos. Não, eu já vi crianças com tremores sutis tendo convulsão. Então, Então, a minha visão é um pouco diferente, exatamente. Porque mas você tem muito conhecimento na área, você lida com muito paciente com problemas todo neurológicos, mundo acha que é só aquilo, né? Que é a convulsão, Que é a epilepsia, que é a né? e não epilepsia. é. Existem as crises focais. Hoje a gente tem uma classificação pela Comunidade Internacional de Epilepsia, que é a sigla EILAE, que basicamente divide as crises em crises focais e crises generalizadas. E aí você tem um leque de subtipos de crise. As crises focais são aquelas crises que ela vem de uma área muito restrita do cérebro e elas vão causar abalos em determinado grupo pequeno, grupo muscular pequeno, é um abalo contínuo, por exemplo, a mão, né? Ele tem um abalo na mão, ou um abalo no rosto, e não necessariamente no rosto inteiro. Isso são crises focais motoras. Essas crises focais, elas podem evoluir para algum tipo de crise com algum nível de alteração de consciência, que são as crises, por exemplo, crises desperceptivas. Eles começam com pequenos abalos, e aí eles literalmente saem do ar, ou então eles falam, tem um discurso desconexo, ou eles dão uma volta na sala sem sentido, ou eles têm atitudes, têm automatismos. Isso são as crises desperceptivas. E existem as crises generalizadas, que podem começar com crises focais também, e evoluir para aqueles abalos musculares, que é essa crise catastrófica que a Simone acabou de mencionar, que tem o paciente baba, A língua enrola. a língua, ele morde a língua, ele retorce todos os grupos musculares, perde a consciência, e esse acaba repercutindo de uma maneira mais impactante para a família. Esse que é o indicado para fazer cirurgia? Não, aí qualquer tipo de epilepsia, qualquer tipo de crise que seja resistente à farmacoterapia, né? Esse é um potencial candidato para cirurgia de epilepsia. Então vamos lá. Pacientes com epilepsia. 70% desses pacientes vão ficar bem com medicações. 30% desses pacientes você não consegue resolver com nenhuma medicação. Isso eu estou falando de um paciente que está sendo tratado com a droga adequada, porque nem toda crise responde a todos os tipos de medicamentos. Cada medicamento para uma determinada crise, uma determinada síndrome, por exemplo. Então, assim, os pacientes que não respondem à droga adequada, num período adequado, ou seja, entre 1 e 2 anos, esses são considerados pacientes farmacoresistentes. Atualmente, falamos farmacoresistentes. Mas se você for conversar, por exemplo, com as mães e com a população em geral, eles ainda têm muito na cabeça, e até mesmo entre os médicos generalistas, o termo epilepsia refratária. Isso mudou. Assim como crise desperceptiva é a antiga crise de ausência. Na classificação atual é desperceptiva, antigamente todo mundo falava em ausência. Então, para não ficar muito confuso para a população, para os pais e para as mães, é isso. Pacientes que têm crises que não respondem à medicação, que você já tentou vários esquemas, aí você é um candidato a uma cirurgia de epilepsia. E o que eu posso fazer do ponto de vista cirúrgico? Primeiro, a cirurgia, ela não serve só para tratar. A cirurgia serve também como uma forma de diagnóstico.
Porque nem todos os pacientes você consegue definir o foco, de onde que estão vindo aquelas crises, só com eletroencefalograma ou só com o exame de imagem simples. Há uma gradação progressiva. Os pacientes mais simples, aqueles que são bons respondedores, que são casos tranquilos, você faz um eletro, faz uma ressonância, localiza de onde vem a crise e ele responde à medicação. Esse é o melhor paciente, né? E esse é o paciente que frequenta os consultórios do neurologista, do clínico, do geriatra também, porque a epilepsia não é só da infância. Mas aí, aqueles que ninguém consegue resolver, só com medicamento, vai para a mão do neurocirurgião especialista. Aí, no caso, cura totalmente? Então, algumas você cura, que são aquelas que esse também, quando a gente fala epilepsia, 70% você vai conseguir resolver com medicação. Esses são os melhores pacientes dentro do paciente que tem uma resposta terapêutica à medicação. 30% não responde. Desses 30%, alguns, eles não vão ser pacientes para cura, vão ser pacientes para paliar também, que é para você minimizar as crises e melhorar a qualidade de vida dessa família. Porque você não melhora só a qualidade de vida do paciente, você melhora a qualidade de vida da família inteira. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer diagnóstico com implante de eletrodos dentro da cabeça para tentar definir a área correta da crise. E depois você tira esses eletrodos e pode ir lá e tirar a área que está causando a crise. E aí, essa cirurgia pode ser, sim, curativa. Quando você tem um foco definido, você pode curar esses pacientes. Mas existem pacientes que têm vários focos. Focos bilaterais, que é o que a gente chama de padrão multifocal. Para esses pacientes, nós vamos ter possibilidades cirúrgicas também, porque eles não vão responder à medicação. O que a gente pode fazer? Pode fazer desconexão dos cérebros, que é a famosa calosectomia. Quando você separa. Você vai lá, você tem os dois hemisférios, você entra e separa, basicamente é isso, de uma maneira bem simples e bem didática, você separa. É para tirar os focos? Não é para tirar os focos, é para evitar que pequenas crises, pequenos abalos se tornem generalizados. Por exemplo, eu tenho muitos casos de paciente com epilepsia multifocal e paciente com epilepsia tipo Lennox-Gastaut, né, que é um padrão específico e bem grave. São pacientes que apresentam múltiplos tipos de crises focais com generalização secundária, crise generalizada, já começa generalizada, que é generalizada primária, crises desperceptivas, crises auditivas, crises visuais, e esses pacientes, eles têm um padrão específico no eletro, que é poliespícula ponta-onda, aí é muito específico para o que nós pretendemos fazer aqui, mas existe um padrão específico do ponto de vista de eletrofisiologia. Esses são bons candidatos para dois tipos de procedimentos atualmente. A desconexão cerebral, que é a calosotomia, que vai tratar principalmente as crises mais severas, que são as crises atônicas, que é a crise que o paciente ele está olhando para você e cai. Não dá tempo para fazer nada. Não existe nenhum evento premonitório. Então, calosotomia é um procedimento que vai muito bem para essas crises. E costuma reduzir. Até 90%, tem pacientes que nem tem mais. E existe o estimulador do nervo vago, que é uma terapia que hoje tem avançado muito, que você coloca um eletrodo no pescoço, no nervo vago, entre a carótida e a jugular, e um gerador no tórax, bem aqui, abaixo da clavícula. Isso, ele vai inibir as crises retrogradamente. Isso está disponível no SUS? Não está disponível em todos os estados. Alguns estados já têm. Inclusive, nós tínhamos no hospital, o antigo Brigadeiro, eu já trabalhei por algum tempo lá, até 2016, e nós implantávamos estimuladores do nervo vago, nós implantamos bastante
entre 2010 e 2016. Mas houve uma mudança administrativa e isso deixou de ser disponibilizado. Hoje a gente tem no Servidor Público Estadual de São Paulo, que aí é um serviço destinado só a funcionários públicos do estado, não do município, que tem acesso ao servidor do estado. E que tipo de crises que resolvem, que melhoram com o estimulador do nervo vago? São principalmente as crises focais, as crises desperceptivas, as crises generalizadas, elas também resolvem, mas elas são mais responsivas à calosotomia. Temos ainda a estimulação cerebral profunda, que é você colocar eletrodos, isso também para essas epilepsias mais graves. São alternativas. São alternativas e não é incomum os pacientes terem submetidos aos 3 procedimentos em momentos diferentes da vida. E aí eu vou abrir um parênteses. Sempre que um paciente desses chega para mim, eu falo, olha, nós vamos iniciar uma jornada. Não há milagre, não há nada que fala assim, amanhã eu já não estou com crise. Não é isso, não é sobre isso. É sobre um tratamento prolongado. Assim como todos os autistas, quando você chega para começar a fazer todos os estímulos, submetê-los a todas as terapias, avaliar todas as possibilidades de alterações clínicas, sejam elas físicas como mentais, nós vamos iniciar uma jornada. Todos os pais, todas as pessoas envolvidas nos cuidados desses pacientes têm que ter essa consciência. É uma jornada. É uma jornada que você vai chegar muito triste, isso eu tenho documentado, vários casos, a família chega assim, destruída, né? E aí você vai vendo as fotografias ao longo dos anos, eles sorriem, eles começam a viajar, é muito bom, é muito agradável. Compensador. É compensador. Então, dando continuidade, para esses pacientes mais graves, com esse padrão multifocal, ou Lennox-Gastaut, a gente tem essas possibilidades. Calosotomia, estimulador do nervo vago, estimulador cerebral profundo, que aí você tem alguns núcleos cerebrais profundos que você coloca os estimuladores com estereotaxia, todo um aparato tecnológico, e coloca outro gerador, como se fosse um marca-passo, também abaixo da clavícula. Isso tudo você oferece na sua clínica? Tudo tem disponível lá. Mas, assim, o mundo da cirurgia de epilepsia é muito maior do que o que as pessoas podem imaginar. A gente pode ir lá e ressecar uma lesão, por exemplo, que está no temporal. E o paciente, e esses são os melhores candidatos à cirurgia curativa, né? Que são os pacientes portadores de esclerose mesial temporal, que é uma doença do lobo temporal, que ele vai fazendo uma fibroses por causas inúmeras, né? Inclusive componente genético tá presente nesses pacientes. E aí você vai lá e tira aquela área, resseca aquela área, e o paciente tem a possibilidade de ficar totalmente sem crise, que é o que a gente chama na classificação pós-cirúrgica de Engel 1, né? Que é sem crise. Aí, muitos pacientes falam, eu vou ficar sem tomar remédio? Não, não é essa a proposta da cirurgia. Não é assim tão simples. Não é assim. O paciente, ele já veio de um grupo que ele não teve sucesso terapêutico com várias drogas. O ruim é que muitos pacientes chegam depois de 10, 15 anos tentando vários esquemas, e a gente sabe que, assim, 2 anos não resolveu com a droga certa, com a dose certa, não vai resolver. Então, vamos encaminhar, porque a gente tem um cérebro que está sendo maltratado, está sofrendo. E aí você vai tendo as repercussões em longo prazo. Declínio cognitivo, que não é exatamente uma coisa que ele precisaria ter, né? Mas que acaba acontecendo. Acaba acontecendo, e você pode melhorar isso. E nessa sua experiência, como é que se dá, por exemplo, qual a maior dificuldade que você vê com a família quando ela chega com o paciente numa situação dessa, para o tratamento, para esse acompanhamento? Primeiro de tudo, a maior dificuldade é do paciente ser encaminhado para neurocirurgia, porque ainda existe
uma persistência em tratamentos clínicos muito prolongada. E não é que vá se dissociar, isso também é uma conscientização que a gente faz entre nós, entre a classe médica mesmo. Então, assim, não é que o neurologista vai deixar de ser neurologista, não é isso, ele pode continuar fazendo tratamento medicamentoso, inclusive ele pode fazer a retirada da medicação com os anos. Mas é que ele vai ter acesso a uma modalidade terapêutica que vai melhorar a qualidade de vida. Essa é uma das coisas. Dentro da própria classe médica, às vezes existe ainda uma dificuldade para encaminhar para abordagem neurocirúrgica. Mas tem a negação da família, que acha que não é tão grave. Também a família... Tem receio, medo, né? Às vezes a família, não, vamos tentar mais uma droga. Eu vi uma droga que saiu não sei É que não é aonde. fácil falar assim, eu vou fazer a cirurgia no cérebro do seu filho. Vamos abrir a cabeça. Não é Não fácil é para uma fácil. mãe ouvir Não. isso. Você Mas fica hoje entre eles estão muito mais abertos. Estão. Hoje é muito... eu considero que a pandemia teve um efeito benéfico para os pacientes com doenças. E, embora tenha aumentado a incidência de doenças mentais no mundo inteiro, Por conta da pandemia. em função do isolamento social. Depressão. Ansiedade, Sim. depressão. Que isso é outra coisa que a gente queria... Vamos comentar Nós hoje aqui, vamos que é do comentar. janeiro, Do né, janeiro branco. Então, assim, a coisa ficou mais palatável. Hoje se fala mais facilmente sobre doenças mentais, hoje se fala mais facilmente sobre ter filhos com suspeita de autismo, com suspeita de declínio, de déficit mental, seja de qualquer etiologia, porque não é só... Não é tão escondido como era antigamente, né? Não, ontem, há alguns anos, você tentava esconder. Primeiro você negava. Como hoje existe a consciência de que quanto mais precoce, maiores são as chances de desenvolvimento de todo o potencial daquele paciente. Então, hoje existe uma procura mais precoce. E que bom para esses pacientes. Melhor. E que bom para essas Quanto antes famílias. iniciar o tratamento, melhor. Sim. Né? O neurônio, ele precisa de agilidade. Ele precisa ser estimulado. Precisa ser estimulado. Exatamente. Uhum. E na sua opinião, como é que está a saúde mental hoje, né, no Brasil? A saúde mental... Pelo que você está vendo, tanto na rede pública quanto na particular. A saúde mental do Brasil, ela não é boa. Ela é considerada mundialmente... O Brasil hoje é considerado o terceiro país que mais apresenta alterações de saúde mental, sendo mais frequente a ansiedade e a depressão. E a gente tem uma dificuldade maior de tratamento, obviamente, nos pacientes que dependem da assistência pública. Por quê? O paciente que tem um convênio ou que tem a possibilidade de pagar um tratamento particular, ele percebeu os sintomas que estão muito disponíveis. Assim, o conhecimento hoje é muito disponível, é muito globalizado. A gente critica muito o Dr. Google, mas o Dr. Google faz com que as pessoas percebam mais rapidamente que eles não estão bem. Então, assim, o paciente está mais ansioso, numa situação de estresse, numa situação de exposição social, ele tem tremores, ele tem taquicardia, ele tem suor frio, ele tem que desconfiar que ele está com uma ansiedade fora do habitual. Porque se deixar quieto, vira realmente uma Se ataque não, de pânico, né? aí as coisas vão evoluindo de uma ansiedade leve, que eventualmente uma psicoterapia resolveria, para um caso de um transtorno de ansiedade generalizada ou ataques de pânico muito importantes, que ele vai precisar de abordagens terapêuticas mais prolongadas, incluindo medicações e às vezes até abordagem cirúrgica também, existe abordagem cirúrgica para transtornos mentais. E então, assim, é importante que você fique atento a esses sinais, as modificações dos seus padrões mentais. E não esconder o problema embaixo do tapete, aquela coisa, não, eu sou forte, é normal, amanhã passa, não tem que esperar passar. Ao contrário, você tem que procurar atendimento e ajuda o mais precocemente possível,
tudo que não é habitual não é normal. Uhum. Se antes você apresentava uma palestra, ou você falava com seu chefe, e tudo ok, aí hoje você tem taquicardia, você sua frio, você treme, você tem enjoo, você está passando por um período de ansiedade. E procure o auxílio médico. Pode ser o clínico da confiança, pode ser o neurologista, pode ser o psiquiatra, obviamente, que é o maior especialista nisso, né? Uhum. Vamos dar os créditos a quem de direito. Mas procure ajuda e procure os psicólogos, né? Porque medicação também, sozinha, não resolve. Não. Você precisa descobrir e saber verificar como que iniciam os processos de ansiedade. Uhum. E depressão. Depressão também é muito frequente hoje. Os pacientes com depressão nem sempre são aqueles pacientes cabisbaixos, tristes, não é isso. Eles podem ter alterações na forma de se vestir. É o paciente que para de se arrumar, que não tem Tomar mais banho. prazer, tomar Autoestima. banho, perda de autoestima, um cansaço muito fora do habitual, que não tem vontade de fazer as coisas, que perde a motivação. Isso tudo são pistas Uhum. da possibilidade de um diagnóstico de que tem depressão. alguma coisa acontecendo. Isso. Né? Alterações do apetite, comer demais, comer de menos, vomitar, tudo isso pode estar associado à depressão. E que bom que hoje nós temos muitos recursos terapêuticos para esses pacientes. Nós estamos agora no Janeiro Branco, que é uma excelente iniciativa de um grupo de psicólogos, em particular, acho que Juliano Abrão, lá de Uberlândia, isso já tem 10 anos, Eu sou de Uberaba. tentando conscientizar as pessoas em relação à importância da saúde mental, de você ficar atento a essas alterações e procurar ajuda da maneira mais precoce possível. E o tratamento, e principalmente sair da questão do estigma, porque existe uma outra questão que é a psicofobia. Isso que eu ia perguntar, né? Embora aumentou o número de pessoas buscando ajuda, né? Mas ainda existe. Ainda existem muitos casos de psicofobia, principalmente Ainda na existe. família. Eu me mudei recentemente para o lado de uma creche infantil. E a dona da creche veio conversar comigo, e quando eu falei do autismo com ela ficamos lá trocando figurinha, ela me disse que ela teve uma criança autista e que quando uma mãe descobriu, tirou o filho da escola. Não queria o filho dela perto de um autista. Você acredita que isso ainda existe, uma coisa dessa? Ainda existe, e eu lido com alguns pacientes que, primeiro eu faço um trabalho de conscientização. Primeiro a gente tenta fechar o diagnóstico. O diagnóstico não é assim, andou na pontinha do pé, é autista. Não é isso. Existem as alterações de socialização, as alterações comportamentais e os comportamentos repetitivos que te levam a imaginar que aquela criança pode ser uma criança portadora do transtorno do espectro autista. Mas aí existem auxílios, existem técnicas de auxílio diagnóstico para que você possa incluir ele no protocolos de investigação adequada, para que você possa dar um diagnóstico adequado e dar um direcionamento adequado. Ter a possibilidade de desenvolver o máximo do potencial daquelas crianças. Eu sempre procuro falar com os pais assim, olha, nós não estamos procurando desenvolver um grande engenheiro, não é sobre isso. É sobre desenvolver o máximo possível a autonomia dessa pessoa, dessa criança. Às vezes desse adulto, que às vezes eles chegam, eles têm diagnósticos tardios. Sim. Hoje me procurou um pai com um filho de 1 ano e meio, ele está desconfiado. Eu falei, nossa, que bom. Cada vez é mais frequente. Bom, porque se for, corre. E se não for, tira da cabeça e vida que segue, né? Exatamente. Mas é muito bom. E uma coisa, né? Às vezes a depressão também, né? No âmbito familiar ou escolar também, outra situação do bullying, né? Que a gente vai conversar também a respeito disso. Mas que muitas vezes vem ou a negação, né? Da família,
né? Não, você não tem depressão, né? Não, não é isso. Olha, reza, você precisa rezar mais, né? Ou, olha, você tem tudo de bom, né? Por que que, né? Rezar Pensa, não conhecia, às vezes eu não. falo do síndrome de Poliana também, né? Daquele livro, né? Da Poliana, né? É. Que ela tem que ficar feliz porque ela viu uma menina que não tinha um braço. Ah, eu tenho que estar feliz porque eu tenho o braço, né? Não, peraí. A dor é a dor de cada um, né? A dor é a dor de cada um, e a depressão, ela não é uma coisa assim que, eu consigo resolver. Porque existe um substrato bioquímico por trás. Uhum. Quando a gente está falando é, de uma depressão que não tem, por exemplo, uma causa estrutural, como um tumor, um abscesso, algumas coisas também podem causar depressão. O Sim. que você acha que está acontecendo? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, que eu tenho 60 anos. Na minha vida toda, infância, adolescência, início da vida adulta, não existia suicídios. Na minha cidade, isso não existia, era raríssimo. Era um cara. Para você ter uma ideia, em todos esses anos que eu citei, eu me lembrei de uma pessoa que se matou. Por que, que hoje é tão comum? Na Bom, sua opinião, não como médica, assim, pelo que tudo que você viu, por que, que está tão comum o suicídio entre jovens? E a maioria das vezes, assim, às vezes a pessoa está bem sucedida, tal. O que está Eu acontecendo? até complementaria isso perguntando suicídio, por exemplo, na comunidade também autista, né? A pessoa autista. Se isso, de repente, também não tem implicação, a psicofobia, essas ações, sabe? Aí sim, Não, essa não, falta de no caso aceitação, do assim. autismo, eu acho que pega a falta do adulto, né? Porque, Uhum. logicamente, quem comete o suicídio é adulto. A falta de oportunidades. Tentou namorar, não conseguiu, tentou um emprego, não conseguiu, tentou uma faculdade, não conseguiu, não por falta de competência, mas De inclusão mesmo. de tudo que envolve, é sempre negativas, a psicofobia, é um monte de coisa que vai acontecendo. No caso do autista, mas eu estou falando de pessoas neurotípicas que não. Por que está tendo tanto suicídio, na sua opinião? o número de suicídios tem aumentado, mas, assim, também não era tão pequeno, era mais velado. Mesmo que o paciente tivesse sido submetido, tivesse feito o suicídio, né? Nem sempre isso era revelado. Hoje também há uma conscientização social, há um fenômeno social de se abrir a questão, pelo aumento, obviamente, do número de casos, principalmente entre jovens. E o porquê os jovens? Nos últimos anos, o bullying, o bullying o que que é? São intimidações sistemáticas, seja por via física ou psíquica. A questão é que isso faz com que aquele jovem, seja ele neurotípico, neuroatípico, ele tenha um sofrimento muito além do que ele tem recursos psicológicos para resolver. Para suportar. Então, o que ele faz? Ele se suicida. Ele quer morrer? Ele não quer morrer. Ele quer se livrar da dor. Por isso que sempre falamos que 90% das causas, 90% dos casos de suicídio, eles são preveníveis. E são preveníveis como? Primeiro, que a depressão ela tem que ser percebida não só pelo paciente. Dão sinais, né? Eles dão pedido sinais. de socorro, Eles né? dão sinais de pedido de socorro pela família. A família, O entorno. os amigos, os colegas de trabalho, eles são essenciais nessa busca pelo equilíbrio. Então, precisamos ficar mais atentos, principalmente aos nossos jovens, que cada dia estão mais escondidos nas telas. Essa falta de socialização, a falta de atividade física, O excesso de exposição O- social o- das redes, né? o Que excesso fica de se exposição espelhando na das vida do redes, outro. aquela coisa assim, de viralizar uma situação muito ruim que aconteceu com você, o bullying cibernético. É óbvio que tudo isso contribui para o aumento de suicídio. A própria pandemia, foram 3 anos de isolamento social, das pessoas não saberem se teriam o que comer, o que vestir, onde morar e saber se estariam vivas, se os familiares sobreviveriam.
Isso daí, obviamente, que complicou a saúde mental da população em geral. Tantas luto, pessoas, né? morreram Dos tantas familiares, pessoas que praticamente todo mundo teve um parente, um amigo né? que se foi, né? E não adianta falar que é normal. Não é normal perder Uhum. pessoas queridas. Nunca vai ser normal. Não pode ser normal. Não pode então, ser normal. Uma sociedade que admite que morrer é natural, ela não está mais bem. Vai virar números, né? Só número, né? Nós não somos números. Todos nós, eu gosto muito daquela frase lá do Pequeno Príncipe, né? Que eu levo um pouco de você e você leva um pouco de mim. É uma troca. É uma troca. Todos Sim. nós temos um pouco de cada um daqueles que passaram pelo nosso caminho. Sim. A sua opinião, por que há, né, e até conversando, a gente estava conversando um pouco antes, por que percebe-se que há tantos médicos desinformados sobre as deficiências, né, pessoas com deficiência intelectual, sobre doenças mentais, sobre a doença mental, né? Os médicos, assim, neurologistas, pediatras, psicólogos, psiquiatras, não, psicólogo psicólogo não é médico. Perdão. Psiquiatra, por que está tendo tanta desinformação? Principalmente, assim, o que eu tenho mais retorno é que são mães muito carentes que frequentam muito o CAPS. E os médicos do CAPS, meu Deus, eles falam cada situação que eu fico chocada. De onde que vem isso? São as faculdades? É uma visão deturpada deles? O que está acontecendo com esses médicos em que a mãe chega, inclusive até no próprio psiquiatra, né, pediatra, que a criança chega lá, não fala com 4 anos, eles acham que é normal, que cada criança tem o seu tempo. Na faculdade aborda muito esse tema de transtornos mentais e deficiências, mesmo para outras áreas. O médico, quando ele está na universidade, bom, eu já fiz alguns tempos, melhor nem... Sem detalhes. Sem muitos detalhes, mas não é uma exposição prolongada ao estudo das doenças mentais e das doenças neurológicas também. Você tem um período curto. Já o restante do corpo, coração, pulmão, rim, isso daí você é bombardeado o tempo inteiro. Mas mesmo nessas áreas, é óbvio que os médicos da ponta podem não ter todo o aparato necessário para resolver os casos mais complexos. Em distúrbios mentais e neurológicos, a situação é mais crítica. O grau de desinformação é bem maior. A formação é bem mais aquém. Pois é, porque são médicos, no caso, é mais neurologista, psiquiatra é mais difícil de estar nesses lugares. Que a criança chega no colo da mãe e ele, não é autista, porque é carinhoso, está no colo da mãe. Então, se são o básico do básico do básico, eles não sabem, generalizam tudo. E eu fico bobo de ver que a gente não estudar mais, reciclar mais, procurar mais congressos. O que não falta para nós é congressos. Não, há muitos congressos. Há a possibilidade cursos, de você aprender o que você quiser hoje, até sem sair do Brasil. Todas as sociedades, elas estão expondo, né, todos os problemas. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a de Neurologia, elas são sociedades muito ativas. Elas disponibilizam o conhecimento, mas o conhecimento ele tem que ser buscado. Tem que ter interesse também. Tem que ter o interesse do profissional. Isso me lembra, doutora Alessandra, que uma vez a associação juntou uns 3 médicos e também psicólogo, para que nós fôssemos em escolas públicas, municipais e estaduais, e falarmos um pouco sobre o TDAH e sobre o autismo. Pergunta quantas escolas aceitaram a nossa palestra gratuita? Provavelmente uma, no máximo. Nenhuma. Não é triste? Você está fornecendo informações, a gente está buscando, tipo, olha, o seu aluno está aqui, ele é autista, ele tem TDAH, ele tem um TOD, não é para dar diagnóstico, mas fique atento, né? Não tiveram o menor interesse. Então, aliás, não é só na área médica, né? Na área da educação, eu fiquei muito chocada, porque foi difícil conseguir esses profissionais para ficar o dia inteiro. Eles perderam um dia inteiro de trabalho para chegar e levar Não, nós não queremos. Não, nós
estamos atarefados. E aí você vê a repercussão desse tipo de comportamento das escolas na vida dessas crianças. Recentemente, eu atendi uma criança que a gente fez o diagnóstico de autismo há 1 ano, encaminhamos para as terapias adequadas, eles têm um convênio, então, menos mal, Sim. porque, bem ou mal, eles vão conseguir algum tipo de assistência, e foram para a escola pública. E a mãe percebeu que a criança estava tendo alterações fora do habitual, negativas, quando voltava da escola. E a mãe foi fazer uma investigação. O filho ficava numa salinha ao lado, tipo um chiqueirinho, Autista, separado. vamos separar, porque vai que... Olha que coisa triste. Se por um lado a gente tem a evolução das leis, Isso até hoje. acontece. Mais do que o que vocês podem imaginar. Mais do que o que seria razoável, né? Porque nunca vai ser razoável. Se por um lado você tem as leis evoluindo, surgindo leis de obrigatoriedade do governo de oferecer tratamentos globais para os pacientes autistas, né? Que são as políticas de tratamento integral. Se você tem também as políticas de educação especial direcionada para esses pacientes, com a proposta de educação inclusiva, aí você surge com políticas, leis que oferecem a possibilidade de você ser acompanhado no ambiente público ou privado, tem direito ao acompanhante, leis que te dão a carteirinha, leis que agora, anti-bullying, que tipificam criminalizam e punem a prática de bullying, seja ele presencial ou cibernético, seja ele com multas ou com reclusão. Se por um lado você tem as leis evoluindo, a prática ela é muito diferente do que está sendo escrito. A transformação daquelas leis, daqueles projetos de lei em realidade, em melhoria da qualidade de vida das crianças com autismo, dos pacientes com problemas mentais, ela vem assim, enquanto isso aqui vai numa velocidade X, isso daqui parece que vai dando ré. Sim. Você não acredita no reversos que essas pacientes, essas famílias têm, que tem que brigar, que tem que tudo tem que judicializar. O que está escrito na lei não é para ser judicializado, é para ser executado. E quando chega na mesa de um juiz, o juiz não tem conhecimento e fica tão perdido que acaba, muitas vezes, negando o que é um direito, porque não entende o que está acontecendo com aquela criança. Na verdade, eu vejo os juízes sendo... A favor, a favor. Não, eu tenho tantas negativas. Isso é ruim? Os que chegam para mim, normalmente, as famílias conseguem. Olha, não entendemos, eu não conheço essa área. Daí essa importância dessa rede de apoio, né? Que nem a AVA, né? Esses canais em que as pessoas possam se juntar e buscar. Olha, né? eu estou nessa há mais de 30 anos. Juntos somos mais fortes. E isso é uma verdade absoluta. Eu estou nessa militância há mais de 30 anos. Existe uma diferença. O que melhorou é que antes o autista, principalmente no caso, falava o Asperger, né, que era minha filha, ninguém sabia o que era aquilo e ficava em estado de choque. Então, hoje se fala mais sobre o autismo. Isso nós evoluímos, isso melhorou. Mas as coisas erradas continuam, mesmo com leis, mesmo com tudo avisando, mesmo com tudo acontecendo. É um absurdo o que está acontecendo na casa dessas famílias. Acontecem coisas ruins na escola, acontecem coisas ruins nos consultórios, acontecem coisas ruins na iniciativa pública, principalmente. Que assim, tem o CAPES, tem o APS, mas não são adequados para esse grupo. Não Eles não se instrumentalizaram para esse tipo de paciente. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que é autista,
também, que também nós fizemos o diagnóstico, e aí é patologia simultânea, autismo e epilepsia. Eles nos procuraram pela epilepsia, mas aí nós fechamos o diagnóstico também do autismo. E a família luta bastante, mas tem recursos limitados. E aí levou a filha ao CAPS. Ele falou, minha filha não tem condição de ficar ali. Como é que você vai juntar uma jovem com pessoas com transtornos mentais graves, tipo esquizofrenia, transtorno de personalidade grave, bipolar, narcóticos, e tudo isso. Então, não é uma questão, aí não é uma questão de preconceito, é uma questão de você oferecer espaços adequados para cada situação. Para cada situação. Quando eu falo isso em todas as minhas, todos os espaços que eu tenho oportunidade, eu sempre falo que autismo e CAPS não combinam. Não é lugar de autista. Mas aí as mães falam assim, e para onde a gente leva? Eu fico com aquela cara assim de, puxa, realmente, porque eles não têm dinheiro, não têm condições, não têm recursos, estão com aquela criança tendo crises homéricas, mas ao mesmo tempo eles levam, e é uma perda de tempo, porque nada acontece, eles não entendem nada, a criança entra numa crise sensorial, eles vão achar que aquilo é uma birra, que a mãe não entende, que a mãe é culpada, porque tudo a mãe é culpada, né? Ninguém lembra do pai, é só a mãe que é culpada, só a mãe. né? Só a mãe, e o interessante também é que a mãe, quando ela se descobre assim, vem uma força, né? Um poder, né? Uma garra de luta. Não é bem assim. Não é bem assim. Os pais, as mães, os irmãos, todos podem sofrer com a situação. E sofrem. Principalmente quando você está no processo de definir se é ou não. Se existe ou não o autismo naquela criança. E cada mãe vai para um lado, né? Fala para os irmãos, deixa ele, coitadinho, ele é autista. Então, assim, todos eles têm um maior... As famílias, elas têm maiores índices de distúrbios mentais entre os familiares do que nas famílias de crianças neurotípicas. Por quê? É violento. O impacto é grande. Primeiro vem a culpa. É genético? Eu transmiti isso? Isso é pesado. As pessoas querem saber de onde veio. E é multifatorial. Os casos genéticos, a gente tem pouca definição ainda. Existem já casos mapeados, e você também não vai conseguir fazer muita coisa, mas serve para aconselhamento. Existe, obviamente, um gene alterado que está sendo transmitido e a possibilidade é X. É basicamente isso. Também não é para culpa isso. Então, a pessoa não escolheu isso. A primeira coisa é isso. E vou falar, quem se sente mais culpada é a mãe. E o índice de divórcio é aumentado, porque o pai... Não aguenta o trauma. Essa é a verdade. A verdade é que o pai... Assim, não são todos. Tem pais que são assim... Você não acredita. Fora da curva, né? O meu marido são incríveis, são incríveis. Pai maravilhoso. Continuam sendo pais maravilhosos e maridos maravilhosos. Eles se mantêm firmes ali no propósito de cuidar daquela criança. No consultório, essa é uma realidade mais frequente. Na iniciativa pública, infelizmente, como existe um grau de informação menor, o grau socioeconômico é menor, então a gente vê mais o abandono das famílias pelos pais. A culpa é da mãe. Ela me deu um filho autista, então eu vou formar outra família. E na outra família vai ter lá outra criança também autista, porque geralmente vem do pai isso daí. Vem do pai. Entendeu? Muitos pais se descobrem autistas quando faz o diagnóstico dos filhos. Né? Vários. Não adianta. Interessante. É batata, é o que aconteceu comigo. Então, de novo, podem ter depressão. Essas famílias podem gerar transtorno. A mãe pode evoluir com uma depressão importante, aí ela tem que se vigiar, o próprio marido tem que vigiar. Os filhos, existem dois extremos que essas crianças podem evoluir. Ele é uma criança típica e tem um irmãozinho com uma doença neurológica, com autismo, e
eles podem se sentir super protetores, né? Eles podem virar verdadeiros pais, ou eles não querem nem saber, eles ficam revoltados, porque aquela criança tem muito atenção. Então, você vê Isso que é acontece. impossível você trabalhar as crianças, os nossos atípicos, sozinho. Não, nós temos que trabalhar o núcleo familiar. Por isso que tudo tem que ser multidisciplinar. Por isso que você tem que oferecer o tratamento não só para o indivíduo, mas para a família. Eu estava vendo, por exemplo, foi feita uma tentativa de acompanhamento das mães dos autistas, de um grupo de autistas na Unifesp. Inicialmente eram 44, as mães, ou porque não precisam, ou porque elas acham que conseguem absorver aquele problema. E tudo gratuito lá, né? Tudo gratuito. Então, sabe quantas ficaram no estudo? 2. 2. Por quê? Primeiro, porque não tem com quem deixar a criança na hora dela se tratar. Então, ela fica relegada a um segundo plano. Como é que ela vai cuidar da Em função criança dele. se ela não está bem, né? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Primeiro, as mães, quem que abandona o emprego para cuidar da criança? Porque, assim, ou ela vai trabalhar, aí vai ganhar, dependendo da condição socioeconômica, um salário para pagar alguém que não vai cuidar da maneira adequada, ou ela vai deixar de trabalhar e o pai vai passar a ser o O Provedor. provedor sobrecarregado, porque sobrecarregado. essa, né? A família, então você vê, uma coisa... Isso quando o pai ainda tá junto. Isso quando o pai está junto. E tudo que se oferece de governamental é pouco. LOAS, por exemplo, que é um benefício governamental quando você tem comprovado o autismo, mas também tem que ter comprovado a condição de miserabilidade. Isso dá para quê, gente? Para poucos. Eu acho que não chega a ser um salário. Não, poucos conseguem e é um valor muito irrisório. E às vezes, quando tem dois Não irmãos, compra nem comida. não consegue para os dois. Se os Você dois não- são autistas, não consegue. Você não pros consegue dois. alimentar. É um absurdo mesmo. A gente vê que está tudo errado. E até a gente já está chegando também nos finais, mas eu queria saber, assim, na sua opinião, a sua opinião sobre o tratamento com cannabis. Cannabis. Né? A medicação, o canabidiol, ele é uma medicação que tem algumas indicações que já estão muito precisas, que é principalmente na epilepsia, em particular no Dravet e no Lennox-Gastaut, que foram as síndromes melhor estudadas inicialmente, e os resultados são de fato satisfatórios. Não é uma medicação curativa, é uma terapêutica a mais, isso que as pessoas têm que ter consciência. Mas a gente tem melhoras importantes, inclusive Mas não existe comprovação científica que ajudou realmente nos casos de autismo. De autismo ainda precisa de mais estudos. Mas, por exemplo, o paciente que usa canabidiol, porque assim, tem o canabidiol puro, tem o THC, tem o CBN, o CBG, que são elementos da cannabis sativa. Então, conforme você associa esses elementos, você consegue alguns efeitos nos pacientes. Tratamento da dor crônica, quando você associa ao THC, tratamento da insônia, quando você associa com o CBN, tratamento dos processos inflamatórios, e aí também nas artrites, nos problemas dolorosos, quando você associa o CBG. Ajuda muito? Ajuda. A gente tem resultados satisfatórios. Mas os pacientes têm que ser bem estudados, você tem que indicar com muita consciência e saber que, eventualmente, como qualquer outra droga, pode não ocorrer o resultado que você espera. É uma medicação que tem o seu valor, mas que não é uma panaceia. Assim como os tratamentos neurocirúrgicos, eles dão resultados quando você faz um estudo adequado daquele paciente. Qualquer coisa que você vai indicar como terapia, você tem que estudar bem. É a medicina individualizada. Nem tudo serve para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu lembro do meu filho tomando uma medicação em que ele surtou como nunca fez na vida. Ele dava soco na parede. E a gente precisa acreditar nessas mães. Elas sabem o que os filhos e podem. Essa mesma medicação para outra criança foi maravilhosa. É isso aí. É muito importante ouvir a mãe.
fique atento ao que as mães falam. Não, eu reconheço, as mães são chatas. Nós chegamos nervosas, irritadas, histéricas. Olha, eu vou falar uma coisa. Mas Eu importante. não me estresso com as mães. Mas precisa ouvir as mães. Isso Eu é tenho, verdade. eu gosto. É uma das coisas que eu gosto mais de falar. Eu gosto do ser humano. Gosto muito. Mas nem todo mundo tem paciência para E eu tenho paciência. ouvir as mães, não. Eu vou falar, na minha clínica, por exemplo, eu tenho um cantinho, tem dias que vem só crianças, e a gente tem um cantinho lá, tem as coisas delas, eu tenho brinquedos que eles são comprados principalmente para essa população neuroatípica, então que dá estímulo neurosensorial, e eles ficam em casa, assim, tem uns que já chegam assim, cadê a tia Alessandra dentro correndo, mas eles têm essa liberdade, total, eu não visto jaleco, porque eles se assustam, tem todo um estigma. Então, eu tenho muito cuidado com criança no consultório, porque eu atendo muito com epilepsia farmacoresistente, sejam eles portadores ou não de autismo. Não, e você vê a necessidade, principalmente eu vejo quando eu faço anamnese, perguntas simples que eu faço para a mãe, do tipo, o seu filho nasceu com quantos centímetros? Eles não lembram? Não é nem isso. Ela vai me contar a história toda da gravidez, sendo que eu perguntei apenas quantos centímetros nasceu aquela criança. Eu prefiro que conte toda a história. Há uma necessidade de falar, Fala. porque elas não Ser são ouvida, ouvidas. ser Elas ouvida, não né? são ouvidas. E é isso que eu, né, quando eu falei sobre o poder, porque assim, é que as mães neuroatípicas que eu conheço, né, são todas essas que estão nessa luta, que estão nessa busca, né? Tem uma amiga da região de Santos, a Nathalie, que, nossa, ela, sabe, é que ela tá bate nos vereadores, bate na prefeitura, Tenta. E passa como chata, como louca, mas ela está tentando lutar pelo filho dela e pelos outros também, né? Um outro amigo, como eu te falei, né, que mora em Tocantins, né? Hoje mesmo ele está saindo com o filho de lá, indo para Curitiba para levar para um tratamento. Imagina, Tocantins para Curitiba, quantas para levar o horas? filho para fazer um tratamento, porque lá ele achou o tratamento adequado, né? Então é uma luta, né? Hoje a gente tem que ver essa questão da terapia ABA, né, que é comportamento positivo. A gente reforça os comportamentos positivos dessas crianças, desses pacientes. Eu sempre falo criança, porque a maioria chega criança. Mas e aí eles vão chegar aos 30, 40, 50 anos. Não, porque o tratamento é reforço positivo, basicamente. Isso aí. Bom, então o que eu tenho, você tem alguma coisa para acrescentar, para falar para nós, algum recado? Um recado para todos, nós, para as mães e para a comunidade acadêmica, para a comunidade escolar, juvenil e para a comunidade médica também. Nós estamos num mês muito importante, Janeiro Branco, né? Nós precisamos, cada empresa, cada pessoa, cada grupo, enfatizar a necessidade de ficar atento aos sinais e sintomas de qualquer alteração mental, qualquer modificação do comportamento, qualquer modificação da alimentação. A gente tem que ter ciência que nós, os neurotípicos e os neuroatípicos, podemos sim desenvolver depressão, desenvolver ansiedade e outros problemas psiquiátricos, e que é muito importante que isso seja visto de uma maneira positiva, que nós ofereçamos acolhimento, a possibilidade dessas pessoas serem tratadas. Vamos acabar com a psicofobia, vamos acabar com o estigma, vamos dar a mão para essas pessoas e parar de falar bobagem, vai para a igreja. Tá bom, pode ir para a igreja, pode meditar, isso daí tudo é complementar, mas vamos focar no problema e resolver da melhor maneira possível. Principalmente na questão da empregabilidade, as empresas precisam abrir mais as portas para esses funcionários e tem algum transtorno, então já sai, já demite, está tudo errado. Não pode, e vou falar. Tem que ser diversidade e inclusão na prática, né? Não só na diversidade e inclusão na prática. Eu adoro isso, mas é sem clichês e sem essa coisa, vamos defender
as pessoas de uma determinada classe, vamos defender quem tem uma doença. Não, vamos contratar as pessoas pela competência, pelo que elas têm a oferecer. E se elas vão precisar das nossas empresas para ajudá-las, é uma troca. Nada é mais importante para o funcionamento, para uma empresa, para uma sociedade, do que o material humano. O ser humano é muito importante. E que a pessoa esteja bem amparada para que ela possa Se desenvolver hoje bem, você né? é um empregador e você demite uma pessoa com depressão, amanhã você pode estar com depressão. O E filho aí? dela pode estar. O seu filho pode estar com depressão. E aí, você vai chutar? Você vai se chutar? É. Não. É. Vamos ter compaixão. Empatia. Empatia, compaixão. Exatamente. Vamos Então- nos ajudar aos outros. Então, doutora Alessandra, beijo, foi um Beijo prazer. enorme. Obrigado. Foi uma Pra aula vocês. de convulsão, de epilepsia. Fiquei aqui boba de ver. Foi um bate-papo muito bom, né? foi Muito agradável. maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Muito Beijo. obrigado, e a você que acompanhou a gente, né? Seja sempre bem-vindo, acompanhe o canal Resenha Atípica da AVA, né? Clique, compartilhe, leva mais informações às pessoas que precisam. Muito obrigado. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau.